André Henrique, irei iniciar as aulas 17 e 18 do curso de Biologia 2 e o assunto que será tratado, sucessão ecológica. A sucessão ecológica é uma sequência de ações que ocorrem na comunidade ou em uma área até o estabelecimento da comunidade clímax, ligada ao solo e à vegetação da região. Então, o clímax é o máximo desenvolvimento daquela comunidade, dos fatores bióticos e abióticos. Então, o conceito de sucessão ecológica, etapas do desenvolvimento de uma comunidade em um ambiente. Uma comunidade é o conjunto de populações e o conjunto de espécies é as populações. Então, a comunidade é o conjunto de populações. E os fatores abióticos também. Então, a comunidade nucleínas é a etapa final da sucessão, é estável e tem máxima biodiversidade. Os biomas do planeta podem ser considerados comunidades que estão no estado de clímax. Mas como que chega até esse clímax? Como que chega até essa biodiversidade máxima? Ocorre por três fases, três ações. A primeira, que pode ser em um ambiente que nunca antes houve vida, ocorre uma sucessão ecológica primária, por exemplo, onde nunca teve vida ali e vai começar uma nova vida, vai começar uma nova colonização do local com o desenvolvimento vegetal e animal. Então, a sucessão primária é o desenvolvimento de uma comunidade em um local onde praticamente não havia seres vivos, envolvendo a formação do solo. Pode ocorrer em rochas nuas, então em rochas que apareceu com a larva vulcânica, principalmente no Atlântico, dunas de areia também, e local recoberto por larva vulcânica, com posterior formação de solo sem organismos. A sucessão primária apresenta as etapas excesse, série e clímax. Então passa por três etapas, e a sucessão primária é onde nunca tinha antes havido vida, começa desde o zero mesmo. Etapas da sucessão primária. São descritas alterações de uma comunidade que inicia seu desenvolvimento sobre a rocha nua. Então a gente pode ver que a rocha está nua aqui. Aí primeiro vem o sol, com a umidade, a água, forma os líquens. O que são líquens? São fungos com algas. Essa associação gera, portanto, uma produção de substâncias que conseguem infiltrar na rocha nua e produz matéria orgânica e também oxigênio. Então, com a infiltração da sola nua com os líquens, com os fungos e as suas ínfas, ocorre um processo de erosão na rocha, e ela ela tem, portanto, a capacidade de produzir raízes a partir de uma semente. Então, ao cair uma semente com um pássaro, aquela semente consegue infiltrar na terra porque já existiu a ação dos líquens corroendo toda a pedra e deixando ela com infiltrações. Aí vem os primeiros vegetais, aí já é o série, então estava no excessis, só com os líquens. Passa pelo período intermediário, que é série, a biodiversidade e a biomassa aumentam, porque tem mais vegetais, aumenta a quantidade de nichos ecológicos, então aumenta a quantidade de habitats, e está no período intermediário, o período de série. Então vem o excesse, série, aí uma série mais adiantada tem mais biodiversidade, tem mais umas plantas já maiores, então tá gerando mais alimento e também oxigênio. Com o passar do tempo chega no estágio final. A comunidade é estável, a biodiversidade e a biomassa máxima quantidade de nichos ecológicos, vegetação com árvores, arbustos e epífitas, vários tipos de animais. Aí é o clímax. Aí chega pela primeira vez no clímax, onde no processo de chegar até clímax, existe uma diferença na produção primária líquida no ambiente.
No ambiente ESS e posteriormente no SERE, a produtividade, portanto, a taxa de fotossíntese era maior que a taxa de respiração, o que dava o que dava permissão das plantas crescerem, porque elas conseguiam uma reserva energética. Mas quando chega na clímax, que é a mata amazônica hoje, a produtividade líquida, a taxa de fotossíntese é muito próxima da taxa de respiração. Então, tudo que ela produz de oxigênio, ela consome na sua respiração e libera com dióxido de carbono e água. Então, falar que a Amazonas é o grande produtor de oxigênio é um erro, porque ele está no clímax, então a taxa de fotossíntese é exatamente igual à taxa de respiração. Então, a captação de oxigênio e raios solares libera a mesma quantidade de dióxido de carbono no ambiente. Quem é o verdadeiro pulmão do mundo é as algas marítimas. Então, no clímax, a taxa de fotossíntese é aproximadamente igual à taxa de respiração. É uma rica biodiversidade e tem vários nichos ecológicos ali vivendo. Então, vamos falar de produtividade bruta. É a matéria orgânica gerada pelos produtores na fotossíntese. Produtividade líquida é a diferença entre a produtividade bruta e a respiração da comunidade. Então, a PL, a produtividade líquida, é igual a PB, produtividade bruta, menos a respiração. Então, no SS, a produtividade bruta era maior que a respiração, estava aumentando. Na série estava aumentando também, porque a produtividade bruta era maior que a respiração, então tinha uma produtividade líquida ainda resultante, positiva, o que dava autonomia para essa planta crescer. Já no clímax é máxima e estável, a produtividade bruta é exatamente igual à respiração, então não tem produtividade líquida, não tem como crescer mais aquela floresta. Eu falei aqui do surgimento da sucessão ecológica de uma rocha nua, portanto que nunca ali tinha havido vida. Agora a gente vai falar de uma região com uma sucessão ecológica secundária, onde já tinha vida e aquele ambiente foi desmatado, tacaram fogo, fizeram alguma coisa para deixar que aquelas comunidades, aqueles nichos ecológicos deixassem de existir. Mas vai retomar esse período de SS, série e clímax. Então, a sucessão secundária é a substituição da comunidade de um ambiente por um outro tipo de comunidade. Exemplo, lago que sofre assoreamento, no local acaba se desenvolvendo uma floresta. Campo cultivado e abandonado, o local é invadido por plantas e animais da região. Clareira é aberta em uma floresta, o local é gradualmente ocupado por gramíneas, samambaias, arbustos e depois por árvores. Etapas da sucessão secundária. SS não apresenta espécies pioneiras, pois já existem organismos presentes no ambiente em questão. Série e clímax. Então, observação, a sucessão secundária pode ser desencadeada por processos naturais, como o assoreamento de uma lagoa, ou atividades humanas, como desmatamento ou poluição. Então, o ambiente pode sofrer uma degradação tão grande com o assoreamento, com a invasão do rio, ou com a perda da sua fertilidade, ou com a ação antrópica, com a poluição ou desmatamento. Então, como ali o início, a SS, não vai ter organismos pioneiros, porque ele já existia vida. Então, não vai ter aquele processo de degradação da rocha com os líquens. Então, vai ser um processo mais rápido, porque já havia vida. Então, o estado inicial, a vegetação submersa, depois fica sem água. Aí esse lago tem uma grande fertilidade e caminha até chegar ao clímax, com os seus vários nichos ecológicos e sua produtividade líquida igualada a zero. Vamos para essa questão. Unesp 2014. A figura mostra uma antiga área de cultivo em processo de recuperação ambiental. Já os gráficos apresentam alterações que ocorrem nessa área durante o processo de recuperação. Variável está escrito aqui, é considerável tempo.
Então aqui subiu, aqui só desceu e aqui subiu e ficou constante. Durante o processo de sucessão secundária da área em direção ao estabelecimento de uma comunidade química florestal, os gráficos que representam o número de espécies de gramíneas, a biomassa e o número de espécies de arbustos. E a diversidade das espécies são. Então, tem 4. Diversidade das espécies. Bom, no processo de sucessão ecológica, o que vai aumentar a biomassa, a gente tem que classificar como um que só cresce, depois fica constante. Então, 3. O número de biomassa, que é o 2, número de espécies de gramíneas e o biomassa. O 2 tem que ser o 3, depois fica constante. Então, a gente corta a letra C, a letra B e fica entre A, E e D. O número de espécies também só aumenta e depois fica constante, também é 3. Então, é 3, 3. Pode ser a letra A. Só a letra A tem 3, 3. Porque a biomassa aumenta e fica constante, e o número de espécies aumenta e fica constante também. E a diversidade de espécies pode ser... Não pode ser 2, a diversidade de espécies. Só cai não. Ela cai e fica constante. Então tem que ser 3. 1 é a espécie de arbusto, ela cai depois, ela cresce depois cai. Porque fica mais as plantas altas. E a diversidade de espécie cresce e fica constante, então pode ser 3. Então pode ser 1 para gramíneas, porque cresce e depois some. 3, 1, 3. Então a letra E. Vamos para a questão 5. Ao longo do tempo, ocorrem mudanças na repartição de energia na estrutura das espécies e nos processos de uma comunidade biológica. Essa sequência de mudanças é denominada sucessão ecológica. Conforme a sucessão ecológica, considere as informações abaixo. O estágio inicial de uma sucessão é caracterizado pela presença de plantas pioneiras, que exibem alta taxa de crescimento. Sim, porque tem uma produtividade líquida bastante alta. O primeiro é verdadeiro. A sucessão secundária leva mais tempo para atingir o clímax do que a primária. Não, a primária leva mais tempo. 2 é falso. Então pode tirar a letra C, E e a D. E a letra B também. Então a alternativa correta é a letra A. O estado de clímax caracterizado por baixa diversidade de espécies? Também não. Só a letra A é correta. Vamos para a questão 6. Segundo a teoria da curva ambiental de Cook-Sitz, o índice de poluição e de impactos ambientais nas sociedades industriais comporta-se como na figura a seguir. A degradação da natureza aumenta durante os estágios iniciais do desenvolvimento de uma nação, mas se estabiliza ao passa a decrescer quando o nível de renda e de educação da população aumenta. Então, a degradação do ambiente aumenta e depois diminui. Considere a curva ambiental de Cousins representada na figura e 4 situações ambientais distintas. Implantação de programas de reflorestamento, mata nativa preservada, estabelecimento de uma comunidade de clímax, área desmatada para a extração de madeira. Na curva, as posições marcadas de 1 a 4 correspondem respectivamente às... Então, de 1 a 4, degradação da natureza. De 1, tem uma natureza pioneira. Então, mata nativa preservada. Então, 1 é o 2. Então, pode ser B ou C. O 2 é a máxima degradação. Então, é a área desmatada pela extração de madeira. Então, é o 2. O 2 é o 4. Então, fica 2, 4, letra C. Já é letra C, a gente já tem certeza disso. O estágio 3 é na implementação de reflorestamento. Então, é o 1, implantação de reflorestamento. E o 4 é o 3, estabelecimento de uma comunidade de clímax, assim como que era no início. Clímax. Então, a letra C. FUVEST 2014. Considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira e uma comunidade clímax, ambas sujeitas às mesmas condições ambientais e um processo de sucessão ecológica primária. A produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira. A produtividade bruta mesmo, é maior na clímax, sim, do que em uma pioneira, a bruta, sim, verdadeiro.
A produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade química. Isso também é verdadeiro. A complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que na comunidade química. Não, o terceiro não é verdadeiro. Então fica 1 e 2 verdadeiro, letra D. Então foi isso, deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau!